Filipenses capítulo 3, versículos 2 até o versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículos 2 até o versículo 11. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses 3, do versículo 2 até o versículo 11. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, esterco, por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar ressurreição dentre os mortos. Até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a Reforma Protestante, grande movimento religioso que marcou a história da humanidade, ocorrida, conforme nós sabemos, no século XVI, foi um movimento que trouxe o cristianismo a Cristo. A Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, foi um movimento que procurou trazer o cristianismo a Cristo. Talvez, falando dessa forma, usando as expressões cristianismo a Cristo, pareça ser até mesmo uma contradição. Mas quando nós olhamos, quando nós entendemos todo esse processo, nós chegamos à conclusão que não é. Por quê? Porque antes da Reforma Protestante, a Igreja de Cristo ela tinha se afastado tanto, mas ela tinha se afastado tanto da simplicidade do Evangelho, se afastado tanto da pessoa de Cristo, que foi necessário essa retomada, que foi necessário esse retorno. Se procurava acrescentar tudo menos Cristo ao cristianismo, as tradições, as pessoas, os rituais e assim por diante. Então, por isso a nossa afirmação inicial. A Reforma Protestante foi um movimento que trouxe o cristianismo para Cristo. É claro, meus irmãos, é claro, meus amigos, que esse processo não foi um processo fácil. Não, jamais, jamais. Demandou tempo, demandou esforço humano, ou seja, esforço por parte das pessoas. Esse movimento levou a muitos irmãos nossos ao sacrifício, inclusive ao sacrifício da sua própria vida. Contudo, Deus fez com que esse movimento prosperasse e hoje eu, você, todos nós, meus irmãos, estivéssemos aqui desfrutando dos seus privilégios, desfrutando das suas benesses. E aí nós aprendemos que é sempre assim. Essas retomadas, elas exigem sacrifícios, mas os resultados delas são positivos quando nós começamos a enxergar, não só na nossa vida, mas também ao longo da história da igreja, do povo de Deus aqui na terra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 3, versículos 2 até o versículo número 11, nós constatamos esse mesmo fato. Nós constatamos essa mesma realidade que a gente considerou agora há pouco em relação à Reforma Protestante e essa tentativa de trazer a igreja para o cristianismo. Por quê?
Porque Paulo está em Roma, quando ele escreve aqui essa carta. Na verdade, ele está preso na cidade de Roma, e ele recebe informações, ele recebe notícias da parte dos irmãos filipenses, da parte dos irmãos da igreja localizada na cidade de Filipos. E aí Paulo, ele recebe não só notícias boas, mas também Paulo, ele recebe notícias ruins em relação àqueles irmãos. Por quê? Porque Paulo toma conhecimento de que os inimigos do evangelho estavam se infiltrando dentro da igreja e estavam tentando disseminar falsos ensinos, heresias entre aqueles irmãos, entre o corpo da igreja de Cristo naquele local. Ensinos, meus irmãos, ensinos, meus amigos, que exigia a circuncisão conforme o ritual que nós encontramos no Antigo Testamento, como uma forma, como uma maneira de agradar a Deus e fazer a sua vontade. É por isso que Paulo ele fala no versículo 3 acerca da verdadeira circuncisão, a circuncisão de Cristo. Por quê? Porque havia essa falsa circuncisão, e ele faz menção dela no finalzinho do versículo 2, que tentava exigir, que tentava impor da parte dos irmãos essa necessidade. Circundem-se, para que assim vocês possam agradar e agradar a Deus. E Paulo toma consciência desse fato, Paulo toma ciência dessa realidade, e aí começa a mobilizar os seus esforços para procurar alertar os irmãos quanto a esses erros, quanto a essas práticas erradas, e assim trazê-los de novo, trazê-los novamente para a simplicidade de Cristo, para a simplicidade do Evangelho. Foi por isso que nós fizemos essa comparação entre o movimento da Reforma Protestante e isso que Paulo vivencia aqui dentro desse contexto. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, dentre vários ensinos que nós encontramos aqui nessa passagem, versículo 2 até o versículo 11, que foi o esforço do apóstolo Paulo mostrar aos irmãos a necessidade que eles tinham de voltar à simplicidade do Evangelho, a necessidade que eles tinham de buscar simplesmente a Cristo e não se deixar levar pelo erro da falsa circuncisão. Paulo ele destaca um ensinamento especial para fundamentar todo o seu argumento. Que ensinamento foi esse? Que doutrina foi essa? A doutrina da justificação pela fé e fé em Cristo Jesus. Então Paulo usa esse ensino, Paulo usa essa doutrina, a justificação pela fé, para mostrar àqueles irmãos de Filipos que não havia mais necessidade de circuncisão, havia sim a necessidade de permanência na simplicidade do Evangelho de Cristo. É por isso que no versículo 9 ele fala, acompanhe conosco aí o versículo 9, apenas esse verso. Ele diz o seguinte: e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos a essência do Evangelho. E o que é a essência? O que é a natureza do Evangelho? A justificação que nós temos em Cristo, a justificação que nós temos em nosso Salvador. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas o que é isso? O que é essa justificação? É o fato de você, é o fato de eu, é o fato de nós, melhor dizendo, cristãos, sermos declarados justos a partir da obra de Cristo Jesus. Justificação, em síntese, é isso. Justificação, na prática, é isso. É nós sermos declarados perdoados, é nós sermos declarados inocentes, baseado tão somente na justiça que Cristo adquiriu por nós lá na cruz do Calvário. Aqui nós encontramos a essência do Evangelho, aqui nós encontramos o resumo de todo o ensino da palavra de Deus em relação à salvação. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, e aí, meus amigos e minhas amigas, quando nós analisamos esse versículo 9, nós encontramos algumas verdades, nós encontramos alguns pontos relacionados a essa justificação que eu, você, todos nós que somos salvos, temos a partir da obra de Cristo em nosso favor. E nesta noite de hoje, eu queria destacar alguns desses pontos, eu queria destacar algumas dessas verdades.
É por isso que o tema da nossa mensagem, conforme nós anunciamos, é a preciosidade da justificação de Cristo. A preciosidade da justificação de Cristo. E nós vamos usar, pelo menos como base, apenas o versículo número 9, que é a essência do que Paulo ensina acerca de justificação, que é o argumento que ele usa para refutar a falsa circuncisão. E aí nós podemos nos perguntar, quais são os pontos então? Aí nós podemos nos perguntar, quais são as verdades então que Paulo ensina acerca da justificação no versículo 9? E aí nós encontramos pelo menos 1, 2, 3, 4 verdades, 4 pontos relacionados a esta justificação. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a justificação que nós temos em Cristo é uma justificação exclusiva para quem está em Cristo. A justificação, ela é uma bênção exclusiva para quem está em Cristo. Veja o que Paulo nos ensina na parte inicial do versículo 9. Na parte inicial do versículo 9, ele diz: e ser achado nele. Nele em quem? Em Jesus. Então, aqui nesse pequeno trecho, Paulo descreve, meus irmãos, meus amigos, a sua condição espiritual e a nossa condição espiritual, uma vez que nós somos justificados. E qual é a nossa condição espiritual? Nós estamos ligados, nós estamos conectados à pessoa de Cristo. E é justamente essa ligação, é justamente essa conexão que explica a nossa justificação, que explica a nossa salvação. Essa ligação ocorreu no passado. Na verdade, ocorreu quando nem tempo existia ainda, ou seja, na eternidade. Quando Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos destinou em Cristo Jesus para a vida eterna. Contudo, no tempo, essa ligação que foi projetada por Deus desde toda a eternidade, ela se tornou real, uma vez que Deus nos regenerou e nos regenerou pela sua palavra. Então, a partir dessa realidade de estarmos ligados a Cristo, a partir desse fato de estarmos conectados com o Senhor, isso garante, meus irmãos, isso garante, minhas irmãs, o perdão que nós obtemos de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, sejam eles passados, presentes ou futuros. Em síntese, isto é o que experimentar da justificação. Então, existe essa necessidade. Então, existe essa carência. O perdão dos nossos pecados, a declaração da nossa inocência, ela só ocorre para quem está ligado a Cristo. Ela só se dá para quem está conectado com o Salvador. Quando isso é real, quando isso é verdadeiro, a justificação vai ser um processo inevitável. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque é baseado nesse fato de nós estarmos seguros em Cristo, que a nossa salvação, ela é segura, que a nossa salvação, ela é concreta. Uma vez que eu, uma vez que você, uma vez que nós somos justificados, nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa convicção no nosso coração. Que certeza, que convicção de que nós seremos salvos. A única coisa que nos impede a comunhão com Deus é o pecado. A única coisa que atrai sobre nós, ou que atrai para nós a ira de Deus, é o pecado. Então, se nós passamos pelo processo da justificação, se uma vez ligados a Cristo, através da sua obra, Deus declara a inocência em relação a todos os nossos pecados, em relação a todas as nossas transgressões, qual é o resultado imediato? Podemos descansar. Qual o resultado imediato? Podemos crer nessa certeza concreta da nossa redenção. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer na nossa vida, mas esse propósito, ele é inalterável. Essa vontade de Deus, ela não pode ser mudada. E é justamente isso que produz a convicção necessária, a segurança que nós carecemos para seguirmos firmemente no caminho do Senhor aqui na terra. Então, é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que um crente, ele tem essa certeza, um salvo, ele tem essa convicção no seu coração, da segurança da sua salvação. Por quê? Por causa da sua justificação.
Então, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, nos cabe cada vez mais olharmos para o sacrifício de Cristo. Nos cabe cada vez mais fixarmos a nossa atenção no sacrifício que Cristo realizou lá no Calvário, para que a nossa fé ela possa ser alimentada, para que a nossa confiança em Deus ela possa ser fortalecida a cada dia, a cada instante em nossas vidas. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa certeza, nós somos justificados. Como consequência, nós estamos perdoados. Como resultado, a salvação é algo seguro, firme, concreto no nosso viver. Infelizmente, ao longo da nossa caminhada cristã aqui na Terra, existem várias coisas que se dão na nossa vida. Fraqueza espiritual, envolvimento com o pecado, falta de crescimento na fé. E muitas vezes, essas realidades tristes que se dão na nossa vida acabam colocando sobre nós uma visão embasada em relação à certeza da salvação que deve existir no nosso coração. Então, quando isso ocorre, quando isso se dá, qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa responsabilidade? Voltarmos os nossos olhos para o Calvário. Hoje, por exemplo, nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Hoje, por exemplo, nós iremos relembrar o sacrifício de Cristo através da celebração da sua ceia, através do pão, através do vinho. É um momento extremamente propício para que essa convicção ela possa ser fortalecida no nosso coração. Eu sou um justificado em Cristo Jesus. Eu sou uma justificada em Cristo Jesus. E não existe nada, não existe ninguém que venha ter a capacidade de me separar da presença de Deus, quer seja agora, quer seja na eternidade. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso é formidável, minhas irmãs. Podemos ter essa segurança no nosso coração, podemos ter essa verdade firme nas nossas vidas e assim poder prosseguir nesse mundo cheio de tribulação, cheio de dificuldades, mas dentro dessa esperança inalterável, ou seja, a consumação da nossa salvação. Porque somos justificados, porque estamos ligados a Cristo e ninguém nos separará desse amor que Deus tem em relação a cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é essa justificação? Daqui Paulo trata aqui nesse trecho, é uma justificação exclusiva para quem está em Cristo. Mas não só isso, essa justificação, daqui Paulo fala aqui nessa passagem, é uma justificação, meus irmãos, é uma justificação, meus amigos, que não procede de homens. Essa justificação, da qual Paulo faz menção, ela não procede de homens. Volto mais uma vez para o texto, versículo 9. Olha o que Paulo diz aqui. Não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. O que é que nós vemos aqui nessa frase? O que é que nós observamos aqui nessa afirmação do apóstolo Paulo? Ele constata, meus irmãos, ele constata, meus amigos, a falta de justiça que ele tinha para que assim ele pudesse ser justificado. Ele faz essa comprovação, ele faz essa declaração que ele, Paulo, não tinha justiça própria que lhe garantisse a justiça de Cristo sobre a sua vida. E é interessante, porque quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele era uma pessoa religiosa, a gente percebe que ele era uma pessoa zelosa quanto às coisas de Deus, quanto ao trato das coisas do Senhor. Quando você olha, por exemplo, um contexto anterior aqui a essa passagem, os versículos 4 até o versículo de número 6, você vê aqui uma lista que Paulo faz dos privilégios que ele detinha, mas mesmo assim, por ele mesmo, ele não tinha essa autocapacidade de se justificar. Olhem só o que ele fala, versículos 4, versículos 5 e também o versículo 6. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém ou se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele fala, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. São vantagens religiosas, vantagens nacionais, vantagens familiares, vantagens pessoais. Contudo, apesar de todas essas vantagens, Paulo, ele não podia se auto-justificar.
Paulo, ele não podia declarar sua própria inocência perante Deus, perante o Senhor. Então, ele não tinha essa justiça própria. Por mais que fosse zeloso, por mais que dentro da sua concepção procurasse agradar a Deus, mas nele não existia nenhuma justiça que pudesse garantir o perdão dos seus pecados. Todos nós somos assim, meus irmãos. Todos nós somos assim, meus amigos. Independente de condição social, independente de idade, independente de condição financeira, de grau cultural, todos nós nos encontramos nessa mesma realidade. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A parte da graça de Deus, a parte do seu propósito, nós não temos justiça própria que possa garantir o nosso perdão diante do Senhor. Porque talvez poucos de nós se encaixem nessa realidade que Paulo fala aqui, de todos esses privilégios. Então, se ele, mesmo dentro dessa condição, se ele, mesmo experimentando todas essas vantagens, não tinha justiça própria, quem dirá eu, quem dirá você, quem dirá cada um de nós? Nos encontramos numa situação muito mais desfavorável. Mas isso é o que é justificação. Ela não depende de mim, ela não depende de você, ela não procede de mim, ela não procede de você. E isso é importante, meus irmãos. E isso é fundamental, minhas irmãs. Para quê? Para combater algo que é muito propício e às vezes é muito presente na nossa vida, ou seja, o nosso orgulho espiritual. Muitas vezes a gente se vale dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente se arroga dos benefícios que nós temos em nossa salvação, como se fosse algo que nós garantíssemos, como se fosse algo que nós tivéssemos por nós mesmos. E muitas vezes a gente acaba diminuindo as demais pessoas. Não. E quando você entende que a justificação é assim, quando você compreende que a justificação ela não procede de você mesmo, então você tem essa noção de humildade, você tem essa compreensão de contrição, você tem essa consciência de que nada você é à parte de Deus. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, todos nós temos que, como corpos necrosados pelo nosso pecado, e se não for a justiça que vem de Cristo, e se não for a sua declaração de inocência, todos nós estamos perdidos. Todos nós estamos perdidos, sem a menor perspectiva de experimentar a salvação. Por isso, repito, a necessidade. Por isso, repito, a carência que nós temos de nos conscientizarmos cada vez mais. Somos justificados? Sim. Fomos declarados inocentes? Sim. Mas isso não teve origem em nós. Isso não procedeu de nós mesmos. Seja de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, seja de algo que nós éramos ou deixamos de ser. Não. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, o que é que nós devemos fazer diante disso? O que é que nós devemos fazer diante dessa compreensão? Nos gloriarmos tão somente em Cristo, nos gloriarmos tão somente dos benefícios que o nosso Salvador, Ele traz para cada um de nós, através da sua salvação. Tudo que nós somos, meus irmãos, tudo que nós temos, minhas irmãs, deve-se tão somente à pessoa de Cristo, deve-se tão somente ao sacrifício que Ele realizou lá na cruz do Calvário. A parte da sua graça, nós estamos perdidos. A parte da sua graça, nós estamos desgraçados. E é justamente por causa disso que cada vez mais a alegria, cada vez mais a satisfação, cada vez mais o prazer em Cristo, ele deve ser contínuo nas nossas vidas. É Ele que é o responsável por derramar todas as bênçãos espirituais. É Ele que é responsável por nos dar uma nova condição espiritual. É Ele que é responsável por nos garantir a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E é justamente por causa disso que a gente vai celebrar a sua ceia na noite de hoje. É justamente por causa disso que a gente vai se alegrar no seu sacrifício, que culminou no sacrifício da sua carne, que culminou no derramamento do seu sangue, mas que garante para cada um de nós essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que a gente não deve ter resistência para se submeter ao jugo de Cristo. É por causa disso que a gente não deve ter resistência para servirmos a esse Cristo nas nossas vidas. Afinal de contas, foi Ele quem nos justificou. Afinal de contas, foi Ele quem declarou a nossa inocência. Portanto, hoje, nós devemos toda a nossa vida, nós devemos todo o nosso ser, nós devemos todos os nossos dons, todos os nossos talentos a esse Cristo, a esse Salvador. Por quê? Porque a justificação, ela não depende de nós mesmos,
ela não procede da nossa força, mas ela é ancorada em outra base, ela é ancorada em outra realidade, justamente por causa disso que nós estamos aqui. Então, em um primeiro momento, o que foi que nós vimos? Que a justificação ela é exclusiva para quem está em Cristo. Em um segundo momento, o que foi que nós acabamos de ver? Que a nossa justificação ela não procede de nós mesmos, não procede dos homens, mas não só isso. Em terceiro lugar, a justificação que salva é a justificação que é obtida somente através da fé em Cristo. A justificação que salva, ela é obtida somente através da fé e fé em Cristo. Veja o que nos diz aí também o versículo 9. Olhem só as palavras do apóstolo Paulo. Senão, melhor dizendo, a que é mediante a fé em Cristo. Senão, a que é, no caso, a justificação, mediante a fé em Cristo. Então, o que é que Paulo ensina aqui nesse trecho? O que é que Paulo ensina aqui nessa frase? Que o perdão que Deus nos proporciona, meus irmãos, que o perdão que Deus nos proporciona, minhas irmãs, ele é obtido somente quando nós cremos em Cristo. Aqui é o que nós chamamos de justificação pela fé. Aqui nós observamos um dos contrastes que existiram e que existe entre a igreja romana e a igreja cristã evangélica. A igreja romana prega uma justificação por obras. Faça que você é justificado, trabalhe que você é justificado, faça alguma coisa pela sua justificação. Por outro lado, o ensinamento bíblico ele vai em outra direção e diz: creia que você vai ser justificado, creia que você vai ser declarado justo, creia que você vai ser declarado inocente. É isso que Paulo está falando aqui. É disso que ele está tratando aqui nessa passagem, sobretudo nessa frase que ele coloca aqui diante de nós. A confiança em Cristo, a confiança na sua pessoa, a confiança na sua obra, como suficientes para garantir o perdão dos nossos pecados. Quando isso se dá em uma vida, quando isso ocorre em uma pessoa, ela experimenta da justificação, ela experimenta justamente da sua salvação. Alguém já disse, irmãos, irmãs, que a fé é a ponte que nos liga às bênçãos de Deus. A fé é a ponte que nos liga às bênçãos de Deus. E é justamente essa fé que nos garante essa justificação. É justamente essa fé que nos garante o perdão de todos os nossos pecados. A nossa mudança de condição espiritual, a nossa filiação a Deus, a nossa certeza de salvação. E é interessante, porque quando nós entendemos esse aspecto, é interessante, porque quando nós compreendemos essa verdade, nós chegamos à conclusão, meus irmãos, nós chegamos à conclusão, meus amigos, que a justificação pela fé nos faz entender que somente Deus pode salvar. A justificação pela fé nos faz entender que somente Deus pode salvar. Nós não temos fé de nós mesmos, nós não temos confiança como se fosse algo que partisse de nós. Não, tem que ser Deus. Não, tem que ser a ação do Senhor. Não, tem que ser operação sua na nossa vida, para que a gente possa abrir os nossos olhos, contemplar a pessoa de Cristo, compreender a suficiência do seu sacrifício. Deus tem que intervir na nossa vida, Ele tem que trabalhar no nosso coração, para que esse milagre, ele possa verdadeiramente acontecer nas nossas vidas. E que bom, meus irmãos, que bom, minhas irmãs, essa verdade, porque quando nós entendemos esse aspecto, quando nós entendemos esse fato, nós nos dispomos a pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da instrumentalização da pregação que Deus, mediante o seu Espírito, concede essa fé ao nosso coração. Essa fé que nos justifica, essa fé que nos declara justos diante de Deus, essa fé que declara a nossa inocência, ela vem como resultado da pregação da palavra de Deus. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós somos chamados pelo Senhor para pregar o seu Evangelho, para anunciar a sua palavra, porque a semelhança do que aconteceu conosco, que fomos salvos pela pregação dessa palavra, porque foi o meio que Deus utilizou para implantar essa fé no nosso coração, é assim também que nós devemos fazer na nossa vida. É assim também que nós devemos fazer em relação às outras pessoas.
dentro dessa esperança, dentro dessa expectativa, que Deus possa trabalhar mediante o anúncio fiel da sua palavra e, a exemplo do que aconteceu conosco, Ele também possa colocar em nós essa fé salvadora. Ela não vem de nós mesmos, ela não vem da capacidade do pecador. Deus tem que operar e operar de maneira milagrosa. E é isso que nos dá esperança, a mantermos firme a nossa pregação, a mantermos firme o nosso testemunho, dentro dessa perspectiva, dentro dessa confiança que Deus há de operar, que Deus há de trabalhar e que não existe ninguém tão distante da salvação que Deus não possa chamar através dessa fé salvadora que Ele coloca nesses corações. Então, em um terceiro momento, o que é que nós observamos? Essa justificação, não qualquer justificação, mas uma justificação obtida pela fé, uma justificação obtida pela nossa confiança e confiança em Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, em tudo aquilo que Ele realizou lá no Calvário. Na verdade, o que separa as pessoas no mundo em que nós vivemos é justamente isso. Aqueles que têm essa crença, que têm essa confiança, que os seus pecados são perdoados, que os seus pecados são anulados a partir da obra de Cristo, e aqueles que, muito embora tenham informação, mas não têm essa confiança, mas não têm essa convicção no seu coração. Por mais que muitas vezes ela entenda do Evangelho, por mais que muitas vezes ela ouça a palavra, mas ela não se satisfaz, mas ela não se sente completa diante desse fato. Por quê? Porque a fé salvadora ainda não foi implantada na sua vida, porque a fé salvadora ainda não foi implantada no seu coração. Então, outra característica da justificação. Mas não só isso. Por fim, a justificação que salva, a justificação que redime, é uma justificação que procede de Deus. A justificação que salva, a justificação que redime, é uma justificação que procede de Deus. Veja o que Paulo fala no finalzinho do versículo 9. Ele diz o seguinte: a justiça que procede de Deus. A justiça que procede de Deus. Essa palavra proceder aqui significa se originar. Então, o que Paulo está falando é que a justiça que salva, a justiça que redime, ela tem a sua origem em quem? Em nós mesmos? Não, já vimos isso em pontos anteriores. Não, ela tem origem em Deus, ela tem origem no Senhor. Nós podemos dizer, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele é o autor e o executor da nossa justificação. Deus, Ele é o autor e o executor da nossa justificação. É Deus quem nos liga a Cristo, desde toda a eternidade. É Deus, ou foi Deus, quem enviou a Cristo para viver entre nós e morrer lá na cruz do Calvário. Foi Deus quem enviou o Espírito Santo para poder colocar essa fé salvadora em nosso coração. E assim nós somos justificados. Então, quando a gente olha para todo o processo da salvação, quando a gente analisa para todo o processo da redenção, quem é que nós enxergamos no início, no meio e fim de todo o processo? Deus. Quem é que nós enxergamos agindo diretamente na nossa redenção? Deus. Aqui de maneira específica, quem é que nós observamos para nos justificar? Deus, 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 Deus. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. A nossa justificação, ela está enraizada na pessoa de Deus. A sua base é o Senhor. A sua base é o próprio Deus, que intervém, que age, que procede, que guia, para que essa salvação, de fato, ela venha se materializar ou venha se efetivar, melhor dizendo, nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, é uma verdade importante também para nós, sobretudo para que nós não percamos a nossa esperança quanto à salvação das pessoas perdidas. Com toda certeza, nós nos relacionamos, quer seja em casa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na sociedade, com pessoas que ainda não experimentam da nossa condição espiritual, com pessoas que ainda não experimentam da nossa salvação. E o que fazer? Descansar. E o que fazer? Orar. E o que fazer? Trabalhar mediante a pregação dentro da perspectiva. Se é Deus quem opera a justificação, se é Deus o responsável pela nossa salvação, cabe a nós esperarmos por Ele. Cabe a nós clamarmos a Ele,
cabe a nós sermos instrumentos dele, para que esse processo, pela sua graça, também se dê na vida das demais pessoas. Isso é bom, porque nos ajuda a confiar em Deus. Isso é bom, porque nos ajuda a nos submeter a Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a gente tem a tendência de querer fazer o papel de Deus na nossa vida, de convencer as pessoas, de mudar os seus pensamentos, de transformar as suas atitudes, como se fosse algo que ocorresse de fora para dentro. Não, muito pelo contrário. É algo que acontece de dentro para fora. E somente Deus pode agir. E somente Deus pode trabalhar. Então, que descansemos nele. Então, que oremos a ele. Então, que sejamos instrumentos dele, para que, conforme a sua vontade, para a glória do seu nome, ele possa salvar. Porque conforme nós temos lá em Jonas, a Deus pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E era isso também que o apóstolo Paulo cria, era nisso também que o apóstolo Paulo cria, era nisso também que ele se firmava. Então, conforme nós observamos aqui nesse trecho, sobretudo no versículo 9, nós encontramos algumas verdades importantes em relação à nossa justificação, que foi o ensino que o apóstolo Paulo trabalhou aqui nesse trecho para combater a falsa circuncisão, para combater o judaísmo dentro da igreja de Filipos. E a partir da expulsão que ele faz, sobretudo das palavras que ele escreve no versículo 9, quais são os 4 aspectos relacionados à nossa justificação? É uma justificação que é exclusiva para os salvos, é uma justificação que não procede dos homens, é uma justificação que é obtida mediante a fé, é uma justificação que procede exclusivamente de Deus, exclusivamente do Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa pensar nessas verdades na noite de hoje. A gente vai, se assim Deus nos permitir, participar daqui a alguns instantes da Santa Ceia do Senhor. É o momento em que a gente volta a nossa atenção para o passado. É um instante em que a gente medita no sacrifício de Cristo, em todos aqueles instantes que antecederam a sua morte. Mas não foi uma morte sem propósito, mas não foi uma morte sem razão, mas não foi uma morte sem motivo, mas foi uma morte que teve como propósito nos justificar, declarar a nossa inocência perante Deus, garantir a nossa salvação e fazer com que hoje não só experimentássemos de uma nova realidade em Cristo, mas também tivéssemos esperança em relação à eternidade, porque nós estamos ligados a Cristo, ligados ao Salvador, porque nós não podemos fazer nada para nos auto-justificar, porque essa justificação é uma realidade na nossa vida, porque Deus, pelo Espírito Santo, implantou fé salvadora no nosso coração, e porque todo esse processo, ele procede de Deus, ele procede do Senhor. Então que nós nos alegremos nisso, que ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, que nós possamos nos satisfazer nessa realidade, que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para que assim a gente possa seguir na nossa caminhada cristã, diante dos desafios, diante das tribulações, diante dos problemas ou quaisquer outras coisas que porventura nos sobrevenha, que nós possamos estar seguros e firmes dentro dessa realidade. Eu sou um justificado, uma justificada em Cristo Jesus. Então, que seja esse o nosso sentimento, que seja esse de fato o sentimento que age no nosso coração. E aí, se houver alguém entre nós que ainda não experimenta dessa realidade, se houver alguém entre nós que ainda não desfruta desse benefício, o que é que nós temos a lhes dizer? O que é que nós temos a lhes falar? A necessidade que você tem de se voltar dos seus caminhos maus, a necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados, de confessar as suas transgressões, para que assim, somente assim, a justificação ela possa se dar na sua vida. A necessidade que você tem de se abrigar na cruz de Cristo, a necessidade que você tem de reconhecer o seu estado pecaminoso, a sua carência de Deus, a sua necessidade de salvação, a sua carência da purificação de pecados que somente o sangue de Cristo propicia. Isso é o que diferencia uma pessoa salva de uma pessoa não salva. Ela poder ter essas convicções no seu coração, ela poder ter essas convicções na sua mente. Clame a Deus, para que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, possa infundir essa consciência na sua vida, para que você possa enxergar em Cristo aquele que é suficiente para a sua salvação, para que você possa considerar na obra de Cristo o método necessário para perdoar todos os seus pecados e fazer com que novamente você desfrute de comunhão com Deus. A Santa Ceia do Senhor, que nós iremos celebrar,
também um anúncio dessa verdade. Ou seja, que a parte do sacrifício de Cristo, simbolizado pelo seu corpo, simbolizado pelo seu sangue, não há salvação, não há redenção. Por mais que o homem procure, por mais que o homem busque, por mais que ele se esforce, é vão toda a sua tentativa, é vã toda a sua tentativa. Então, é o que nós lhes aconselhamos: volte para Cristo, volte para o Salvador, clame pela sua graça, peça para que o Espírito Santo infunda essas verdades no seu coração. E hoje mesmo, você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, justificada, declarada justa, declarada inocente, para uma nova vida aqui na terra e para a esperança de uma vida eterna na presença de Deus. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.